Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o álbum novo do BTS. E aí você deve estar perguntando: ué, esse não era um canal para falar de literatura e sobre a história das mulheres? Também, mas esse é um canal para falar dos interesses dessa pessoa que vos fala, e um desses interesses é o BTS, até porque ele está inserido dentro da minha pesquisa. Então, antes de começar a falar sobre esse tema especificamente, eu vou me apresentar para vocês, especialmente para quem não me conhece. Meu nome é Suzana Veiga, eu sou doutora em História, sou especialista em História das Mulheres e também desde 2019 eu pesquiso temas relacionados à cultura coreana e principalmente ao feminismo na Coreia do Sul. Já prefaciei esse livro aqui, pós-faciei, na verdade, esse livro aqui chamado Flores de Fogo, da autora Hwon Jung. Também já participei de diversos podcasts, vou deixar aqui inclusive um deles, que foi a minha participação no Sarangbang, um podcast de literatura e cultura coreana, que eu apresentei para falar do livro Kim Ji-young, nascido em 1982. E também faço diversas pesquisas, palestras e cursos sobre esse tema de cultura coreana. Já, inclusive, dei aula sobre a importância do K-pop e dos fandoms. E vou dar uma novidade em primeira mão para vocês que estão assistindo esse vídeo, que eu agora vou iniciar um pós-doutorado, um estágio pós-doutoral na Universidade de Pernambuco, a UPE, que é com o tema, né, que versa sobre a cultura coreana. Então, eu vou pesquisar os impactos da Hallyu, né, que nós conhecemos como a onda coreana, na formação das identidades de jovens aqui nas escolas de Recife, que têm contato com esses produtos culturais, né, da Coreia do Sul. Então, é uma pesquisa direcionada para estudar como a Hallyu está impactando na formação dos jovens, principalmente jovens periféricos de escolas públicas aqui do Recife. Então, vocês estão sabendo disso em primeira mão. Eu ainda vou começar o meu estágio pós-doutoral, estou muito animada. É o meu segundo pós-doc. O primeiro eu fiz em filosofia no Rio Grande do Sul. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre o meu pós-doc. Só queria me apresentar um pouquinho para vocês, dizer com que eu trabalho e falar da minha relação com esse tema, porque hoje o que nós vamos fazer não é analisar o álbum do ponto de vista musical, embora eu adoraria fazer isso. Então, se vocês quiserem, eu também posso fazer isso. Não do ponto de vista de um especialista em música, mas das influências e das referências que o BTS traz nas músicas deles, nesse álbum especificamente, mesmo porque tem muitas referências históricas, muitas referências culturais, né, que eu acho que valem a pena ser faladas. A intenção do vídeo de hoje é a gente falar sobre um tema que estão dizendo muito desde que esse álbum saiu, né? Que esse álbum não é coreano, não seria coreano o suficiente. Então eu vou pegar essa premissa de que coreanidade é essa que estão esperando do álbum do BTS, a partir do título, né? Arirang, para a gente conversar um pouquinho sobre esse álbum e sobre essa ideia também, né, do que seria a coreaneidade correta. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é um pouquinho sobre o BTS, porque algumas pessoas que me assistem aqui não devem ter a menor ideia do que especialmente se você viveu na caverna nos últimos anos, desde 2020 especificamente. Mas o BTS é um grupo de K-pop sul-coreano. É um grupo que surgiu ali em 2013, mais ou menos. Em 2013 eles debutaram. Então, o BTS estreou em 2013. É um grupo que tem, portanto, cerca de 13 anos de carreira, né? Vai completar agora, na metade do ano, 13 anos de carreira. Então, é um grupo com uma carreira bem longa e que fez uma pausa de quase 4 anos aí para poder servir ao exército, uma obrigação que todo homem adulto na Coreia do Sul tem de cumprir com o serviço militar de 18 meses, serviço obrigatório, tá? Então eles fizeram essa pausa e estão voltando agora e voltaram com um álbum que se intitula Arirang. E aí começou a surgir a grande polêmica, né? Por quê? Arirang é o nome de uma canção coreana que não tem um rastreio histórico preciso, específico, né? Então não tem como a gente dizer onde surgiu, qual é a gênese dessa canção, mesmo porque ela comporta, dependendo da região onde ela é cantada, ela tem estrofes diferentes, ela é cantada de forma diferente, ela engloba coisas diferentes, né? Mas a canção Arirang, ela foi considerada um patrimônio da Coreia, ela é considerada o segundo hino, né, nacional coreano, porque ela
vem sendo associada a momentos específicos de protesto, a momentos é, de união do povo coreano, né? A Coreia tem uma história bastante atravessada por invasões, né? Por imperialismo, por colonização. E em todos esses momentos, a resistência do povo coreano também é acompanhada por música. Música é algo muito importante dentro da Península Coreana, e até por isso as pessoas se importam tanto também, né, com essa questão do Arirang presente aí nesse álbum do BTS. Então o álbum saiu nesse último dia 20, na sexta-feira, aqui, né? Na verdade, em estreia mundial. E no dia 21, o BTS fez um comeback, que é o termo que se usa é, dentro da linguagem específica do K-pop, né, nos fandoms. E esse comeback foi um show realizado numa das principais praças de Seul, né, de Seul, que é a capital da Coreia do Sul, em frente a um dos palácios mais importantes também da capital, e a estátua do rei Sejong, que é o rei que criou o Hangul, né, que é o alfabeto coreano, criou a língua coreana. E o rei Sejong é considerado, né, Sejong o Grande, é considerado essa grande figura que se atribui à criação do Hangul e toda essa estruturação da Coreia, né? Durante o governo dele, várias das estruturas que dão origem, que dão forma ao Estado coreano moderno se estruturam, se organizam, né? Então, segurem essa informação aí, porque ela vai ser importante, tá? Mas o BTS fez esse comeback e uma das coisas que está se escutando bastante, tanto entre a crítica especializada e pessoas não especializadas também, é falando que não viram coreanidade suficiente no álbum do BTS. Como que eles vão e falam que o álbum vai ser sobre Arirang, e o álbum tem tanta influência dos Estados Unidos, tanta influência ocidental, é cantado, né, uma boa parte em inglês. E eu li várias críticas, tanto estadunidenses, em inglês, algumas que eu li são críticas de especialistas em músicas que são coreanos, e também acompanhando os debates nas redes sociais. E alguns pontos foram levantados que eu queria trazer aqui para debate, com base numa discussão histórica e de estudos culturais, tá? A primeira coisa é essa ideia de coreaneidade, né? Essa ideia, ela remete, na verdade, a uma identidade, a uma ideia de uma cultura estável. E a gente já vai partir do pressuposto, né, que não existem culturas estáveis. Não existe uma cultura que não passe por esse movimento, por essa dinâmica. Não existe nenhuma cultura pura, ainda por cima, né? Então, o que seria essa coreaneidade que as pessoas estavam esperando do álbum do BTS? Haja vista que a própria ideia do que é ser coreano se transforma com as próprias transformações sociais, políticas e econômicas, né? E das dinâmicas históricas que atravessam a história da Coreia. Para quem não sabe, a história recente da Coreia, não vou nem voltar lá para o passadão, mas na história recente da Coreia, né, durante músicas que tivessem alguma relação com o Japão, né, com o colonizador. E depois do fim da ocupação japonesa, né, com a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma disputa que acontece ali na Península Coreana, né, pelo território, uma disputa feita principalmente pelas potências imperialistas representadas pelo eixo comunista, né, Rússia e China, e pelo eixo capitalista, representado principalmente pelos Estados Unidos. O que aconteceu foi que houve, por causa de toda essa confusão, né, e da própria colonização japonesa, uma guerra civil que dividiu a Coreia em duas. Né? Então, nós temos uma península que foi dividida, e hoje nós temos a Coreia do Norte, com sede em Pyongyang, né, que tem essa proximidade com a China, e antes com a antiga União Soviética, e nós temos o Sul, que é ocupado militarmente e está sob a influência imperialista dos Estados Unidos. Por que é importante falar isso? Quando o país ocupa militarmente o outro, como é o caso dos Estados Unidos na Coreia do Sul, a gente tem uma ocupação que não é só bélica, que não é só estabelecer bases militares, né? Que não é só influenciar na política. Toda a sociedade vai ser influenciada, especialmente na parte simbólica, na dominação simbólica. O imperialismo, né, ele acompanha um grande pacote de dominação política, de dominação econômica, de dominação bélica, mas de dominação social também, né? De cooptação das mentalidades. O que isso significa?
que a cultura estadunidense hegemônica ela é imposta a esses povos subalternizados, a esses povos dominados. E aí você pode pensar, ai, Suzana, mas não tem nada a ver, a Coreia é um país super desenvolvido, isso e aquilo, né? É uma potência. Isso não quer dizer nada. A nossa ideia de colonização de um país ocupado, geralmente, ela está muito associada, né, àquela ideia antiga de colonização, onde os países eram explorados, onde, né, havia escravidão, e etc, etc, e os países apresentavam muitos atrasos, né? Mas o imperialismo ele acontece de uma forma muito mais insidiosa, muito mais sutil, mas que não deixa de estar presente ali. Tanto é que a Coreia está em guerra até agora. É um país extremamente militarizado, onde, como eu falei, todos os homens adultos coreanos precisam cumprir com alistamento militar obrigatório, com treinamento militar, e podem ser chamados a qualquer momento se, né, nesse período de guerras acontecerem batalhas. A questão também é que a grande maioria de nós confunde guerra com batalha. Batalha é uma parte da guerra, né? A guerra ela acontece em diversas frentes, em diversas instâncias. Entre elas, a conquista do oprimido, a conquista do subalterno, a partir da sua mentalidade, da forma como ele constrói a sua vida, a sua criatividade, etc. Né? Então, partindo desse pressuposto, a gente já sabe que existem poucas pessoas dentro da Coreia, eu diria nenhuma, que não crescem, que crescem sem alguma influência, a não ser que ele seja criado dentro de uma caverna nas montanhas, sem acesso à televisão e não vá para a escola, sem nenhum tipo de influência estrangeira ou algum tipo de influência estadunidense, principalmente, né? Todo cidadão coreano, toda pessoa que cresce na Coreia após a Guerra das Coreias vai crescer com essa influência ocidental, assim como todos nós, né? Porque a imperialização e a hegemonia estadunidense, por exemplo, ela acontece no mundo todo. Qual de nós não cresceu escutando músicas em inglês, tendo inglês como uma segunda língua na escola, mesmo nas escolas públicas, quando a gente nem sequer vive, né? O Brasil nem faz fronteira com países que falam língua inglesa, por exemplo, né? Isso se chama imperialismo, para quem ainda não sabia. A outra coisa, né, é essa ideia de uma pureza, de que supostamente a Península Coreana teria preservado mais, a Coreia teria preservado mais uma cultura mais autêntica, né? O seu folclore, etc., porque o contato da Coreia com o Ocidente aconteceu de uma forma mais tardia, por exemplo, relativamente ao Japão, né? O Japão recebeu missionários, né, da Companhia de Jesus, para quem não conhece os jesuítas, que estiveram presentes aqui no Brasil também, já a partir do século XVI, com as ofensivas coloniais que haviam da Europa ali no leste asiático, né? Então, vários territórios ao redor da Coreia sofrem com a influência e com a ocupação estrangeira ocidental desde o século XVI, né? Desde um pouco antes disso, mas no século XVI se estabelece. Enquanto a Coreia, teoricamente, né, só teria se aberto à influência estrangeira ocidental a partir do século XIX. E aí a gente entra com uma outra pergunta. Tá, então quando a influência estrangeira são dos próprios asiáticos, não conta? A cultura permanece pura, se é que existe isso, né? Porque a cultura pura só existe na cabeça do nazista. Mas, né, aí vamos desconstruir essa perspectiva, né? A primeira coisa é pensar que a Península Coreana sofreu com sucessivas invasões e dominação de outros territórios ali da própria Ásia, como é o caso da Mongólia, né? Inclusive a religião ancestral, a religião indígena coreana, que é o xamanismo, é um xamanismo de origem mongol, né? A outra coisa é a influência chinesa. Até o século XVI, né, desse período, quando o rei Sejong cria o Hangul, os coreanos falavam, se comunicavam, especialmente das elites, se comunicavam no idioma chinês e escreviam, printavam, etc., com os ideogramas chineses, que é utilizado até hoje dentro da Coreia. Então, a cultura coreana ela é cheia dessas referências, dessas influências. Inclusive, a filosofia estruturante do Estado coreano é o confucionismo, que veio da China. Então, a gente já parte, né, do pressuposto de que não existe essa... Então, a gente já parte, na verdade, desse pressuposto, né, com base nas questões históricas, de que a ideia, né, do que é ser coreano, de coreaneidade é uma ideia que vai comportar todas essas contradições, que vai comportar todas essas influências, que vai comportar todos esses choques, né, culturais. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é importante a gente pensar isso.
Porque quando a gente fala sobre uma identidade, quando a gente questiona uma identidade de alguém, né, especialmente se a gente se refere a lugares historicamente, né, hierarquizados, subalternizados por processos de opressão, de colonização, etc., a gente pode estar caindo numa perspectiva extremamente eurocêntrica ou etnocêntrica na forma como nós nos direcionamos àquela cultura. Então, seria basicamente exigir essa suposta, né, coreaneidade raiz do BTS, do álbum do BTS, seria algo parecido como me pedir, por exemplo, enquanto uma mulher nordestina e pernambucana, que eu performasse o que as pessoas, por exemplo, de São Paulo ou do Rio de Janeiro entendem como sendo a cultura e a identidade nordestina, né? Vamos supor que eu fosse uma cantora e eu lançasse um álbum chamado Nordeste-se. E as pessoas ficassem esperando aquele álbum, emocionadas, achando que eu ia dar uma de Juliette, trazer um cacto, uma paisagem sertaneja de fundo, roupas, né, com tons terrosos, sendo que eu nem uso roupas com tons terrosos, porque não está na minha paleta, diga-se de passagem, com muita tristeza. Que eu mostrasse, né, essas cores do sertão, e que a musicalidade se assemelhasse ao baião ou ao forró, ou ao shot, quando eu sou uma pessoa que nasci e cresci em Recife. Recife é litoral. Eu nunca vi uma paisagem de seca até eu ir visitar o sertão, né? Tipo assim, a paisagem daqui é o verde da Mata Atlântica e o azulão do mar e do céu. Né? E, inclusive, uma região que é muito chuvosa, não tem nada a ver com o sertão e muito menos com seca. Assim como também não é minha referência, por exemplo, né? A minha referência maior enquanto a pessoa que está na capital, exceto pelos períodos de festas juninas, não é o forró. O brega está muito mais presente no cotidiano, especialmente da periferia onde eu cresci, né? O brega funk, o frevo, né? Como uma música que é característica de Pernambuco, né? De Recife, de Olinda, né? E com certeza roupas terrosas não são os tons, eu acho que nem que a galera do sertão, tirando os vaqueiros, usam. Então, se eu fosse fazer um álbum, iriam questionar a minha identidade, a minha nordestinidade, porque eu não tinha colocado um cacto, sendo que a paisagem daqui não se aproxima em nada do cacto. Eu vou ter um coqueiro, um mangue, né, uma árvore do mangue, mas se eu colocasse um cacto, com certeza não teria nada a ver com as coisas com as referências com as quais eu cresci, né? Seria bem mais fácil, por exemplo, eu colocar referências estadunidenses, que eu cresci vendo séries, vendo filmes, né? Tendo essa influência direta, hegemônica dos Estados Unidos, do que colocar coisas do sertão, que eu só fui ver realmente depois que eu comecei a viajar para o sertão por interesse próprio mesmo, né? E por interesse da faculdade que eu fui fazer de turismo depois. Então, é isso que a gente está falando. E o que é que representa essa demanda por uma identidade pura, por uma identidade raiz, por uma coreaneidade, por uma nordestinidade, né? É essa perspectiva etnocêntrica que exotiza o diferente, né? Que torna aquela história também uma história única, uma perspectiva única sobre aquela. No caso dessa perspectiva para o Oriente, existe uma designação muito específica criada, né, pelo Eduardo Said, que era um pensador de origem palestina, e ele criou o termo orientalismo. Esse termo ele criou para ser aplicado principalmente à região do Oriente Médio, e como ela é representada, né, na mídia, nos filmes e na história, a partir de uma perspectiva eurocêntrica e estadunidense também, né? Mas esse termo ele pode ser aplicado nesse sentido também, né? De como a gente orientaliza. Então, as pessoas queriam que o BTS, sei lá, se vestisse de uma forma folclórica, né? Trouxesse um pansori para dentro do álbum, né? Então, não é suficiente os detalhes que estão ali convivendo com as outras influências com as quais o BTS cresceu, com as quais o BTS se formou enquanto jovens coreanos, né? E aí eu queria trazer um ponto para uma coisa interessante, né? Fora essa necessidade que as pessoas sentem de que tantas coisas folclóricas estivessem presentes ali, né? Que eles contassem a história do Arirang, que eles trouxessem essas referências, né, a tudo isso. Só que ali, naquele álbum, a gente vai ver, na verdade, uma convergência, né, das várias perspectivas, das várias
das variadas influências que o BTS recebe. Uma coisa interessante sobre o BTS, por exemplo, né, é que muitos dos grupos de K-pop, especialmente a partir da segunda geração do K-pop, né, eles são formados por coreanos, né, que nasceram na Coreia, cresceram na Coreia, e por coreanos da diáspora, né, ou seja, pessoas que nasceram nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, né, e que passaram um bom tempo lá, que cresceram naquela cultura e que vão para a Coreia para fazer algum tipo de seleção para entrar nessas empresas de entretenimento e estreiam um grupo de K-pop. O BTS, né, eles é um grupo que é formado exclusivamente por membros que são coreanos. E eu acho isso extremamente engraçado, né, que se questione a coreanidade de 7 jovens que cresceram, que nasceram e cresceram na Coreia, né, e que, na verdade, a saída deles de dentro da Coreia é apenas para essa divulgação do trabalho deles fora dela, né? Isso me parece muito interessante também, quando outros grupos já têm realmente a presença de estrangeiros com outras referências culturais que os formam, né? Dá um golinho aqui no meu nanjunzinho. A outra coisa, né, que a gente precisa pensar também sobre essa questão, né, é algo que um estudioso francês chamado Serge Gruzinski, que ele estuda, né, circularidade cultural, etc., ele fala, né, que é sobre a capacidade que os povos subalternizados, que os povos oprimidos, que os povos que passaram por processo de subalternização, de colonização, de imperialismo, né, deles se apropriarem da cultura do opressor e transformarem aquela cultura, né, e darem uma cara deles também, né. E isso é muito interessante também, porque a gente entende, né, esses grupos não apenas como um receptáculo da influência estrangeira, ou como pessoas que são apenas vítimas e que não têm nenhuma agência, né? Então ele diz um caso bem específico que eu acho bastante interessante, né, de como a coroa espanhola, né, cooptou o trabalho indígena para fazer para erigir igrejas, né, espaços da administração colonial. E nas igrejas ele treinou esses indígenas, né, para ser mão de obra escravizada, tanto para construir a igreja, né, a parte pesada, digamos assim, mas também para fazer diversos trabalhos que são mais minuciosos, né, como pintar os santos, pintar a fresco, né, fazer esses tipos de pintura artísticas, né, com cenas bíblicas, etc. E o Gruzinski conta, né, que esses indígenas, acho que no Peru, inclusive, né, um caso que ele conta, que esses indígenas começaram a reproduzir essas cenas, a pintar as igrejas, etc. Mas eles pintavam com o rosto dos santos, das santas, de Maria, né? Pintavam com uma aparência indígena. Os anjinhos também, e isso é muito interessante, né? Uma forma daquelas pessoas dizerem, tá, eu vou fazer o que você mandou, eu estou aqui pintando cenas da sua religião, mas quem está aqui, né, são pessoas que parecem comigo e não com você, né? Então, é muito interessante isso, né? Porque remete também a essa forma, né, de as pessoas se apropriarem dessa cultura, né, dessa cultura que não é uma escolha, né. Então, se a gente for pensar nos processos de globalização e hegemonia cultural e em toda a influência que esses jovens coreanos têm, inclusive os jovens do BTS, enquanto crescem, né, dentro daquela sociedade, essa influência não é uma escolha, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em termos da cultura negra, dentro dos Estados Unidos, a cultura negra é uma cultura subalternizada pelo processo de racismo interno. Na Coreia, ela faz parte da cultura hegemônica, né? Ela é transferida, ela é mostrada para esses jovens como parte da cultura estadunidense, que é a cultura da dominação daquele território, né? Então, as dinâmicas internas a cada território, elas obedecem a estruturas diferentes, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, a gente tem uma dinâmica entre o sul e o norte da Itália, né? Que o sul acha, né, e classifica o norte da Itália, classifica o sul da Itália como pessoas preguiçosas, pessoas atrasadas, incivilizadas, que não sabem falar italiano direito, que não sabem se comunicar, que não tem civilização e por aí vai, né? Então, dentro da Itália, o sul da Itália passa por esse processo de subalternização relativamente ao norte, que é visto como civilizado, como evoluído, como industrializado, etc., né?
Então, é um processo que se parece, por exemplo, que tem alguma semelhança com o que aconteceu dentro do Brasil entre Sudeste, Nordeste e Norte, né? Então, como eu estou no Nordeste, vou falar especificamente Nordeste, né? Que é visto como esse lugar de atraso, incivilizado, gente preguiçosa, né? Que não se industrializou, então foi para o Sudeste buscar coisas melhores, opções melhores de vida e etc, etc. Tudo isso que a gente já conhece, né? Por causa dessas questões xenofóbicas. Entretanto, quando esses grupos de italianos chegam aqui, né, com a imigração, com essa imigração europeia do século XIX e XX no Brasil, a dinâmica é outra, né? Dentro do nosso país, da estrutura do nosso país, nós temos grupos que são muito subalternizados por conta do racismo, né? Então, as pessoas negras, as pessoas indígenas, né? Então, dentro da dinâmica do Brasil, os italianos que vêm para cá, mesmo na Itália eles tendo sido, né, a ralé, aqui eles se tornam um grupo prioritário dentro da sociedade, um grupo que tem status dentro da sociedade. Ah, mas meu bisavô sofreu, minha bisavó sofreu. Tá bom, querida. O bisavô, sua bisavó pode ter sofrido, mas vocês ganharam privilégios, né? Essas famílias italianas que vieram para cá adquiriram privilégios raciais devido à própria dinâmica interna do país. Então, assim, vejam que eram pessoas que lá, a maioria das vezes, não significavam absolutamente nada e eram vistas como subcategoria de seres humanos, e aqui a dinâmica já se transforma, né? Então é a mesma coisa, se a gente for pensar na cultura negra dentro dos Estados Unidos, é uma cultura subalternizada. Na Coreia, ela passa a ser parte, né, da cultura hegemônica estadunidense imposta àqueles povos, né? Então, tendo isso em vista, né, a gente vai entender também como essas influências chegam, né, para o BTS. Quem conhece o BTS, e aí é um outro ponto interessante, né? Quando a gente lê a crítica especializada, a gente consegue perceber quem acompanha o grupo, quem mergulhou profundamente nos álbuns do grupo, na identidade, para entender qual é o DNA do grupo, para escrever determinados artigos, e as pessoas que buscaram só informações, jornalistas que, né, ou críticos especializados que buscaram informações sobre o grupo, mas não se aprofundaram. Então, eles sabem citar quais são os álbuns, eles sabem citar isso ou aquilo, mas um deles, inclusive, falou assim... dá para ver que esse álbum, né, diferentemente de outros álbuns do BTS, não tem gira em torno da Rap Line. E o BTS especificamente é um desses grupos, né, que possui uma rap line muito forte, né, que sempre foi o centro, o coração pulsante desse grupo, das composições, dos conceitos, né? Mas, inclusive, quem conhece a discografia do BTS, os fãs e pessoas que realmente estudaram BTS, sabe que nesse álbum a gente conseguiu ver muito mais da vocal line, né, dos vocalistas, dos cantores do BTS, juntamente com a rap line, né? Então a gente viu muito mais da composição deles, de composições mais maduras, após os trabalhos solos que eles desenvolveram, né? Também eles experimentando novas coisas, novas possibilidades com a voz, com a composição, né? Com o estilo no qual eles iriam cantar. Então, assim, são críticas que às vezes a gente lê e fica assim, gente, você não entendeu nada do BTS, meus parabéns, né? Volte 2 casas e estude um pouco mais. E a outra coisa, né, que Arirang, ele tem esse significado simbólico de retorno às raízes. E para quem é fã do BTS, que acompanha o BTS, mesmo que, por exemplo, eu sou uma fã relativamente nova, né? Eu tenho 7 anos com o BTS, cerca de 7 anos aí com o BTS. Mas eu fiz um mergulho muito profundo para entender, né, toda a discografia, a história deles, entender tudo o que eles fizeram. Mesmo porque eu sempre me identifiquei muito com a profundidade poética do grupo, com os conceitos que eles utilizam, com as referências à literatura, à poesia, né, ao cinema. E dessa forma, a gente consegue enxergar, primeiro, né, que o Arirang é um retorno a esses álbuns do BTS que tem esse peso, né, que tem esse conteúdo mais voltado para o hip hop, para o R&B, para a experimentação musical que eles sempre fizeram, né? E então, assim, é um Arirang não apenas porque eles estão voltando às raízes coreanas deles, mesmo porque, que eu saiba, eles não fizeram nenhum processo para trocar de cidadania.
Mas é um retorno também às próprias raízes deles, né? Então, as raízes deles que marcaram vários dos trabalhos mais importantes deles, como Dark and Wild, Wings, The Most Beautiful Moments in Life, né? O Map of the Soul 7, a trilogia Love Yourself, né, que são obras de arte, assim, obras-primas que o BTS produziu, compôs, etc. Né? E aí uma outra questão que eu ouvi falarem também foi que o álbum estava muito ocidentalizado. O álbum tava, o que se conecta com essa questão, né, de tipo assim, como assim eles vão ser como assim eles estão voltando às raízes coreanas se eles não são folclóricos, né? Se eles não resgatam essa coreanidade que eu queria ver, né? Então, uma das coisas que é interessante, né, dessa coisa de tipo, eles estão cantando em inglês, tem muitas referências que são estrangeiras, né? Então, se a pessoa realmente conhecesse o trabalho do BTS, saberia que isso sempre esteve presente nos trabalhos do BTS, até porque isso está presente na vida de todos os jovens coreanos, como eu estou falando, a partir dessas influências que eles crescem ouvindo, né? A língua coreana atual, inclusive, as pessoas falam, né, várias palavras em inglês no cotidiano que fazem parte do vocabulário já, né? Que fazem parte da língua, esses estrangeirismos que entraram a partir dessa dominação cultural também, dessa influência hegemônica estadunidense, né? Então, o BTS cantar em inglês e coreano faz parte da própria dinâmica da sociedade em que eles estão inseridos, da coreanidade, né, da coreaneidade do atual, do presente, né? Assim como todos os outros grupos, inclusive de K-pop, cantam em coreano, né, e com frases ou com frases inteiras ou com estrofes inteiras em inglês, tá? Então isso aí já não é um problema. Se a gente volta para o primeiro trabalho do BTS, o trabalho com o qual eles estrearam, o single de estreia, que é o No More Dream, né? Todas as referências que estão presentes no clipe e na letra da música fazem essas referências, né, fazem essa conexão com os Estados Unidos, né? O No More Dream, né, ele faz parte, né, de uma trilogia, que é a trilogia da escola, né, onde o BTS está se referindo a questões da escola, né? Porque eles estavam na escola nessa época, já que eram todos adolescentes, né? Então, são questões escolares que eles estão se referindo, a pressão que existe na sociedade coreana, a competitividade, né? Tudo isso que é atravessado pelo capitalismo e pela própria forma que a sociedade contemporânea da Coreia, né, pressiona os jovens, etc. Então, eles endereçam vários desses problemas sociais da Coreia do Sul, né? Mas a base de influência deles é esse diálogo o tempo todo com a cultura do hip hop, as roupas deles, nos skates, né? No ônibus que eles utilizam em cena, né? Em No More Dream. Vou até colocar uma foto aqui. É um ônibus escolar estadunidense, né? Então, assim, em que momento as pessoas acharam que o BTS começou a ter influências americanas, influências estadunidenses, só depois que eles alcançaram o mercado global, né? Aqui eles tinham pouquíssimos fãs, né? Faziam parte de uma empresa que estava falindo, né? Tinham todas uma série de problemáticas antes de, inclusive, receberem, navegarem nessa onda coreana, né? Receberem incentivos governamentais, como a gente sabe que eles receberam. Então, assim, gente, essa influência sempre esteve ali porque ela faz parte da formação, da socialização dessas pessoas, né? Então, isso era uma das coisas que eu queria levantar aqui também, né? Se a gente for pensar num outro álbum que é muito famoso do BTS, que é muito elogiado, que foi muito elogiado, inclusive, por vários desses críticos que eu li, né? Que é o Wings. O Wings é um álbum maravilhoso, realmente, é um dos meus favoritos, né? Tá no meu top 3 de álbuns do BTS. Mas é um álbum cujo fio narrativo é baseado numa história chamada Damien, escrita pelo Hermann Hesse. E Hermann Hesse, pelo nome já dá para ver, né? Não é um Kingu, né? O Hermann Hesse é um homem alemão. Então, ele não é coreano. Então, assim, a gente já viu aí uma influência alemã, né? O álbum é muito influenciado pela filosofia nietzschiana também, né? O Nietzsche também não era um homem coreano, né? Então, assim, todo esse álbum é extremamente, né? Tem várias referências à cultura coreana, à identidade coreana dos meninos, o Wings, né? Mas conectando com essa perspectiva internacional. Então, é um constante diálogo. Assim como o Map of the Soul, né?
Map of the Soul, Persona, Map of the Soul 7, são álbuns que se conectam com a filosofia, né, com a psicologia, a psicanálise junguiana, né? Então, assim, o BTS sempre esteve nessa fronteira. Eles sempre se definiram como aliens, né? Como alienígenas, né? Como pessoas que estão dentro da sua cultura e ao mesmo tempo estão fora, né? O Namjoon, ele tem uma frase muito boa, né? Na música, eu acho que é a Still Life, né? Que ele fala que ele vive um estilo de vida estrangeiro, sempre na fronteira, sempre na borda, né? E isso classifica muito os meninos, né? E dá para ver que isso está presente também nesse álbum, né? Deles terem respeito pelo lugar que eles pertencem, pela casa deles, né? Tire o sapato antes de entrar na minha casa, porque aqui você está entrando numa casa que a gente tira o sapato, então respeita a minha cultura, a minha forma de vida, mas eu não sou 100% desse espaço também, né? Agora nós somos internacionais, né? Nós dialogamos com outra cultura. A música deles rompeu essa cultura. E não importa se essa música rompeu porque o BTS tem talento. Isso é inegável, né? Acho que ninguém é louco o suficiente para achar que o BTS não tem talento, não tem capacidade suficiente para se tornar uma banda do tamanho que ele foi. Só que a gente sabe que isso não acontece sozinho, né? Tem gente tão talentosa quanto o BTS. O meu lado fã, assim, brigando com o meu lado pesquisador agora, né? Tem pessoas que são muito talentosas, tanto quanto o BTS, e que não têm as mesmas oportunidades, né? Então, o BTS calhou, né, de se constituir, de começar a produzir, de começar a chamar a atenção no momento, né, em que a onda coreana, em que o governo coreano estava investindo muito em grupos, em produtos culturais para exportação, né? E como o BTS já tinha esse canal, né, de comunicação muito grande com fãs internacionais, então juntou, né, a fome com a vontade de comer e a gente vê esse fenômeno que o BTS é hoje, né? Ajudado por esse espaço na indústria cultural também, né? Então eu não estou aqui dizendo, o BTS, né, tem esse caminho que ele percorreu sozinho, trabalhando sozinho, e eles conseguiram chegar onde chegaram. Nós sabemos que não é assim dentro do capitalismo, né? É uma mistura de oportunidade, talento, com todos esses incentivos que nós conhecemos, que a indústria cultural promove, tá? Então, uma das coisas que eu queria, essas são algumas das coisas que eu queria levantar para a gente poder pensar melhor a partir, né, de uma perspectiva histórica, de uma perspectiva de estudos culturais, né, de circularidade cultural, essa ideia de que o BTS não estaria essa ideia, né, de que o BTS ou qualquer grupo não estivesse performando a cultura de uma forma certa, né, da forma como as pessoas estavam esperando, né? E só para finalizar, né, obviamente que todos nós esperamos diversas coisas. Eu também estava esperando coisas diversas, coisas distintas. Não significa que eu não me encantei com o álbum. Não significa que eu não tenha as minhas críticas também, né? Por exemplo, Swim é uma música que eu não gostei tanto. Para mim, entrou na quadrilogia, né, na tetralogia BTSiana de Dynamite, Butter e Permission to Dance, que são músicas de pop chiclete, feitas para hitar, né, para alcançar um mercado americano específico que não tem o DNA do BTS, né? Mas que foi eles que fizeram com um propósito específico. Tenho minhas críticas, mas eu sei que foi feito por pressão da indústria e porque, né, eles tinham objetivos específicos como chartear, entrar em competição para o Grammy, etc, né? Como fã, não me interessa colocar isso na minha playlist do Spotify, e é isso. Swim eu até acho melhorzinha, inclusive, né, do que as outras três. Mas, continuando, né? Então, assim, o meu vídeo não é no sentido de o BTS não pode receber críticas, mesmo porque eu mesma as faço. Mas é um vídeo no sentido de qual o sentido da sua crítica? E essas críticas possuem base, né? Possuem base, elas se sustentam diante de um olhar crítico sobre a crítica, né? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu vi essas críticas, né, tanto em perfis gringos, coreanos e ingleses, estadunidenses, né? A Europa adora criticar as pessoas que por não representarem a própria cultura,
da forma como eles queriam, né? Eu acho isso tão engraçado, eu acho risível. E me lembra, inclusive, né? Só para finalizar, gente, me lembra, inclusive, uma entrevista muito boa do Namjoon, que ele deu em 2023 para o El País. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas ele estava, assim, com a caneta em fogo. Ele estava com língua de fogo para responder essa entrevista, né? E fizeram uma série de perguntas a ele, né? Umas perguntas assim que ele respondeu bem seu Lunga, que era falando sobre, porque a Coreia não exige perfeição demais, a Coreia não, vocês não trabalham demais, vocês não fazem isso e aquilo. E ele falou, eu acho engraçado, né? Vou adaptar as palavras do Belo, né? Vou adaptar as palavras do Divo, do Kingo. E ele falou, eu acho engraçado, né? Vocês que colonizaram meio mundo, né? Ficar exigindo determinadas posturas da gente, né? Sendo que se a gente trabalha em dobro hoje, é por culpa de vocês. Ele basicamente, resumindo o que ele falou, foi isso, né? Mas eu vou deixar a entrevista aqui para vocês verem, né? Ele, assim, com a língua de fogo, dando cortadas mais afiadas do que Tramontina, do que a faca mais afiada da Tramontina na imprensa espanhola, né? Amo. Mas, gente, é isso. Eu pensei também em fazer um vídeo que falasse um pouco mais sobre alguns detalhes que eu notei nas músicas, né? Detalhes históricos, que tem a ver com movimento social, né? Com questões culturais. Mas alguns vídeos que eu vi já contemplam essa parte. Embora eu acho que tem alguns detalhes específicos que eu vi que a galera deixou passar. Mas se vocês quiserem um vídeo que eu comente um pouco sobre as influências que eu notei ali e sobre questões históricas e culturais, é só comentar aqui que eu faço um vídeo sobre isso sim, já que eu amo falar sobre o BTS. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar e não esqueçam de dar like para essa sua youtuber. E a gente se vê em breve. Vou ficar aqui com o meu Namjoonzinho, né, com a cabeça genial dele. E até a próxima. Tchau, tchau!